Se você tiver dúvida, consulta o guia do Ministério do Trabalho que vai estar tudo lá. É só 15 páginas, 16 páginas. Dá uma lida boa, vai encontrar lá referências sobre isso, né? Nós precisamos esclarecer e juntar o RH do SESMIT. E às vezes o impressionante é que o SESMIT está no guarda-chuva do RH, né? E como é que contrata um mapeamento de saúde mental para atender NR1 e não pergunta para o SESMIT se está contratando bem? Recebe o documento, o relatório, sei lá, e faz o que com isso? O que faz com um relatório que não conversa, Sim. não diagnosticou corretamente? Faz o que com isso? Paga e guarda. Sim, Não tem sim. serventia nenhum. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje com um convidado muito especial, meu amigo Eduardo Marcato. Eduardo é engenheiro de segurança, economista e diretor da Abergo, tem uma grande empresa de consultoria na área de economia no Brasil. E um especialista que tem sido demandado muito nos últimos meses para falar sobre um assunto que está na boca de todo mundo: riscos psicossociais. Depois da vinheta a gente conversa com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte. Seja qual for o seu trabalho, a Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Tudo bem, Marcato? Tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Obrigado você, Alexandre, pelo convite. Estou aqui à tua disposição para a gente tratar desse tema. Eduardo, nós estamos aqui na Expo Proteção, você participou de 2 eventos, né? Dando palestra, falando sobre esse negocinho chamado PGR e os riscos psicossociais. Pois é. Você só pensa nisso agora, né? Eu tive a sorte de, nos últimos anos, né, pela minha formação em Engenharia de Segurança do Trabalho, ter elaborado PGRs. Certo. E mais tempo ainda na ergonomia, que eu estou na ergonomia desde 1996, né? Então ano que vem eu completo 30 anos. 30 anos de ergonomia. Então, o advento psicossocial no PGR, para mim, é algo natural, porque eu já fazia isso na ergonomia e faço isso na ergonomia. E fiz muitos PGRs. Então, eu sei fazer. Além de ter estudado, ter feito mestrado fora, eu também sei a prática. Então, isso tem ajudado a esclarecer o assunto, né? Como olhar as obrigatoriedades legais e transformar em ação, transformar em implantação. Não adianta só eu elaborar bons documentos, bons papéis, hoje em dia bons arquivos digitais e guardar, né? A NR1 é um sistema de gerenciamento e nós precisamos valorizar isso, porque isso é moderno, né? Isso é ISO 45001 e nós precisamos melhorar as condições de trabalho com isso. Nós estamos falando de gestão, né? Gestão. Não é documento, em pedaço de papel. Então, isso faz muita diferença. E tem todo sentido para uma empresa que trabalha basicamente com gestão, né? Então, nós temos um vício ainda, né? Quando eu digo nós, é nós profissionais de saúde e segurança do Perfeito. trabalho, de achar que PGR é PPRA de gaveta dos anos 90. Nós ainda não conseguimos virar essa chave. A gente ouviu o colega Rodrigo Vaz esses dias aqui na feira também, e ele tem um levantamento de fiscalização de 2024. Os 4, 5 primeiros itens é inventário de risco ruim, plano de ação ruim, documentos que não se falam, não se integram, ausência de ergonomia no inventário de risco.
Então a gente ainda está, nós prestadores de serviço, né, sejam os prestadores CNPJ, sejam os funcionários do SESMIT, ainda estamos com o vício do BPRA de gaveta. E nós precisamos mudar isso, nós precisamos melhorar. Nós precisamos encarar a NR1 como gerenciamento de risco ocupacional, que tem PDCA, melhoria contínua, e não produzir um documento e mudar a data 2 anos depois. Né? Isso é um vício que nós precisamos mudar. Precisamos insistir e lutar para melhorar, e você tem dado espaço para isso, né? Convidando os auditores fiscais, me convidando, e por isso que a gente luta, né? Para uma boa informação, uma boa técnica e um bom atendimento legal. Né? Melhorar as condições de trabalho e olhando para atender a NR1 e a NR17. É um pouco da formação dos profissionais de segurança que não tem essa parte de administração, que estou falando de gestão, é muito administração, né? Também acho que falta na formação. Essas cadeiras na formação, tanto de médico, técnico de segurança, como engenheiros, sim. Né? E eu teria uma cadeira de gestão, administração geral, né? E também uma de gestão moderna de saúde e segurança do trabalho, que seria não uma certificação, mas explorar mais a ISO 45001, a OSA 18001. Se for mais longe, é a BS 8800, que é de 1996. Então nós temos aí, vai completar 30 anos de sistema de gestão. E se a gente não entender o conceito, a gente vai continuar reproduzindo papel, arquivo digital hoje em dia. E é importante porque quando o PGR traz essa questão da gestão, é uma oportunidade também para a segurança começar a fazer parte do espírito da empresa, né? Porque a segurança sempre fica aquela coisa meio afastada, né? Vamos cumprir norma, obrigações legais e tal. E quando eu começo a conversar com a empresa no mesmo sentido de gestão do negócio, gestão da segurança, as coisas ficam mais fáceis também, me parece. Gestão da qualidade, né? ISO 9000, gestão do meio ambiente, ISO 14000, gestão de pessoas. Então, o profissional de saúde e segurança moderno, que tem interesse em fazer parte, né? Não estar embaixo do guarda-chuva de alguém, mas estar lá no alto, na alta liderança, contribuindo, né? Ele precisa entender essa linguagem. Um evento simples, não simples, mas exigido pela ISO 45 e qualquer outra norma, é análise crítica do sistema de gestão. Ou seja, eu pego meus indicadores e depois de um ciclo de PDCA, eu olho para eles e pergunto: o que não melhorou? O que melhorou? Eu faço uma análise crítica. Alta direção, sindicato, CIPA, o que nós vamos melhorar no próximo ciclo? Onde a gente vai colocar dinheiro? Onde a gente vai colocar esforço? Eu só faço isso com indicador e com gestão. Então, se o profissional de saúde e segurança continuar sendo produtor de documentos para defender a empresa, ele não vai contribuir, né? Não vai deixar esse guarda-chuva aqui, né, mais operacional e partir para uma posição de destaque na gestão. E o profissional de saúde e segurança precisa disso. Nós precisamos mostrar o nosso valor técnico e contribuir com os indicadores da empresa, da organização, para melhorar as condições de trabalho. Legal. Eduardo, você tem feito palestras, acho que centenas de palestras nos últimos meses, e inclusive da proteção, você participou de vários eventos, sempre com muita qualidade, mas você está em contato com o chão de auditório, vamos dizer assim, né? Que é o cara que vai lá para ouvir, para demandar. O que está pegando nessa questão? O que os caras, como é que eles estão, onde é que estão errando? Onde é que o profissional de segurança, o profissional envolvido nesse desafio, que é a partir de maio do ano que vem, não é bem assim, né? Mas vamos lá, vai ficar mais intensa a maio, já deveria estar sendo implementado. Mas assim, o que as pessoas estão errando nesse processo do PGR e a avaliação dos riscos psicossociais do trabalho? Vou te dar um exemplo que aconteceu há 15 dias atrás. Fui dar aula em Campinas, uma pós-graduação em ergonomia. A sala tinha uns 25 alunos. Sexta-noite e sábado o dia todo. Sobre um aspecto da ergonomia específico. Não sobre sistema de gestão. Mas, obrigatoriamente, eu linkei a avaliação ergonômica preliminar e a integração ao inventário de risco e a planificação do PGR. E ensinei a realizar essa avaliação ergonômica olhando pelo inventário de risco e pelo plano de ação. Terminou a aula, a colega prestadora de serviço, né, funcionária de uma prestadora de serviço de Campinas, chegou para mim e falou assim:
Marcato, eu vou ter que revisar todos os meus PGRs. Eu falei, por quê? Ué, em todos os meus clientes, seja hospital, metalúrgica, atacarejo, qualquer cliente meu, eu tenho lá nos ergonômicos postura e no plano de ação, análise ergonômica do trabalho. Aí eu perguntei para ela, para todos os GHEs? Para todos os GHEs. Para todos os ramos de atividade? Para todos os ramos. Ou seja, ela fez protocolarmente a menção de ergonomia no seu inventário e no plano de ação ela pediu para fazer um documento. Ou seja, não está integrando nada com nada, não fez bem feito a origem e vai ter que revisar todos os documentos, porque eu disse para ela que ela está sujeita à notificação, multa e à denúncia por fraude, por, né, ter feito mal feito o levantamento. Então ela saiu com essa lição de casa. E deve ser uns 200 PGRs, mais ou menos. E me parece estranho, né? Porque a gente está falando em uma coisa que é tão óbvia, mas parece que é tão difícil, né? Hoje eu tenho um cenário que é desse jeito, que tem alguns problemas. Amanhã eu tenho que ter um cenário melhor do que esse. E parece que eu só fico postergando. Não vou mexer nisso e tal. Eu até comentei isso agora no evento, na palestra do seminário de assessoria e consultoria. Eu falei assim, né? Eu tô com uma abelhinha aqui zunindo no meu ouvido há uns meses, me perguntando assim, né? Vai entrar a partir de outubro, segundo o Rodrigo Vaz, 900 auditores fiscais novos. Meninos mais jovens, porque são concurseiros, né? Sim. Estudaram muito, passaram um concurso muito difícil, derrubaram mais de 100 candidatos. Com internet, inteligência artificial, tudo na ponta da língua, né? Nasceram nessa geração, uma nova geração que está entrando, nessa geração de facilidade com a internet. Se esses meninos pedirem, né, através do DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que substitui o livro preto de inspeção do trabalho, o PGR de 22, porque NR1 está em vigor desde janeiro de 22, e o PGR de 24, e pedir pela inteligência artificial cruzar os dois, que é muito simples de fazer, o que vai acontecer? Vai aparecer na maior parte do tempo os mesmos documentos com data diferente. Rodou o PDCA? E o que melhorou? Não melhorou nada. Notificação e multa. Entendeu? Isso é muito simples de fazer hoje. Você manda um e-mail no DET, no Domicílio Eletrônico Trabalhista, pedindo os dois cenários. Porque a empresa tem que ter os dois. Passou 2 anos, vai encontrar documentos iguais de 22 e 24 com datas diferentes. E se bobear com a mesma data. E o que me preocupa também é que nós temos uma oportunidade com a avaliação dos riscos psicossociais no trabalho de melhorar o ambiente da empresa, sob a ótica da saúde e da segurança do trabalho. Exatamente. Melhorar a produtividade, clima de ambiente, né? Chefes abusivos que aparentemente são maravilhosos, que produzem, mas que estão gerando rotatividade de mão de obra, presenteísmo, absenteísmo, processo trabalhista. E as empresas às vezes não percebem isso. Não. E daí a gente está acostumado a dizer, não pode fazer isso porque a norma não permite e tal. E a gente tem uma oportunidade de ouro, me parece, de uma vitrine fantástica para o trabalho e a valorização da saúde do trabalhador, trazendo uma luz. E aí parece que as empresas ainda não... As empresas não, os profissionais ainda estão um pouco confusos nessa questão. Acho que estão com medo, né? Parece que é um grande mistério, uma grande novidade. Nossa, vai mexer com isso, vai dar problema. E esquecem que isso é inerente de um trabalho saudável, de um trabalho seguro, um trabalho respeitoso, né? Eu fico impressionado a gente depender de uma norma regulamentadora em maio de 26 para dizer o óbvio, que a gente precisa tratar com respeito às pessoas. Né? E isso já está previsto, não em norma regulamentadora, isso está previsto na Constituição, na CLT, esse tratamento justo e respeitoso. Eu vejo uma outra oportunidade aí, complementando a sua fala, que é finalmente, né, se possível, né, integrar RH, saúde e segurança, jurídico, operação, né? Todos os departamentos. Começar a conversar sobre esse assunto, né? Exato. Eu tenho visto colegas de outras áreas, né, que não a de saúde e segurança do trabalho, oferecendo mapeamento de saúde mental focado na avaliação psicológica do trabalhador e o RH comprando.
e chamando isso de NR1. Isso não é NR1. É assustador. Porque o RH está com dificuldade de conversar com o SESMIT para saber o que é NR1. Quando eu digo nas minhas palestras que NR1 é para químico, físico, biológico, acidente e ergonômicos, as pessoas olham, e não é para saúde mental, as pessoas olham assim, como assim? Não é uma palestra de psicossocial? Entendeu? Elas não estão habituadas a enfrentar essa questão com o olhar do SESMIT. Porque é o risco no trabalho, ou seja, não é no trabalhador, é no trabalho. Então não é analisar o trabalho. Tudo bem, eu posso até avaliar o trabalhador, né? Mas não é essa a visão da avaliação, tem que ser o ambiente de trabalho. Organização do trabalho. Isso está previsto na Bergo já há 40 anos, né? As questões psicossociais, os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho estão dentro da organização do trabalho. Se você tiver dúvida, consulta o guia do Ministério do Trabalho que vai estar tudo lá. É só 15 páginas, 16 páginas. Dá uma lida boa, vai encontrar lá referências sobre isso, né? Nós precisamos esclarecer e juntar o RH do SESMIT. E às vezes o impressionante é que o SESMIT está no guarda-chuva do RH, né? E como é que contrata um mapeamento de saúde mental para atender NR1 e não pergunta para o SESMIT se está contratando bem? Recebe o documento, o relatório, sei lá, e faz o que com isso? O que faz com um relatório que não conversa, Sim. Não diagnosticou corretamente? Faz o que com isso? Paga e guarda. Sim, não tem serventia nenhuma. Sim, porque ele não vai na essência do problema, ele fica numa superfície. Eduardo, quem é o responsável pela avaliação dos riscos psicossociais? Quem é que pode? Porque no Brasil tem aquela coisa, né? Só pode o fulano, profissão tal, né? O pessoal tem uma briga aí de... Sim. Né? Tem uma sabedoria bem grande na hora que a NR1 foi redigida. Essa pergunta é respondida diretamente assim: a organização. Não é para ficar em cima do muro. É porque realmente o CNPJ é que tem que... não o CNPJ... Ele escolhe quem vai fazer. Né? E aí... Pode fazer bem ou mal, mas ele que escolhe. É ele que escolhe. Então, quando você deixa para o RH escolher, RH frequentemente é formado por administradores com alguma influência de psicólogo. Então, se o RH que escolhe, tem a tendência a escolher alguém dessa área. Se é o SESMIT que escolhe, provavelmente vai escolher alguém da área de ergonomia. Se é o gestor da produção, vai escolher um guru de gestão de pessoas. Então, deixar a critério da organização é prudente, porque no final das contas é o CNPJ que vai responder por aquilo e o CEO... Não tem dono, primeira coisa, não tem dono. E o melhor cenário para aquelas organizações que têm condições de pagar, multinacionais, empresas de grande porte, é um termo que o Bonciani usa muito: a transdisciplinaridade. Eu ter muitos profissionais, inclusive de produção, para tratar do tema. Por que não? Tratar de saúde do trabalhador. Para os menores, médios e pequenos, nós vamos ter que contar com prestadores de serviços decentes, associados à Brest, né, prestadoras de medicina do trabalho, engenharia de segurança, que podem até ter uma equipe multidisciplinar, porque eles têm centenas de clientes. Sim, então, contratar um psicólogo, contratar um ergonomista, para eles não interfere muito. E consegue... Uma pequena empresa contratar um psicólogo já é mais complicado, mas se eu pego uma consultoria que tem uma estrutura de psicólogo, já ajuda bastante. E essa consultoria, ela atende desde o seu João da padaria, com 10 funcionários, até a multinacional com 3.000. Sim. Então ele pode montar uma equipe multidisciplinar. Então eu aposto muito na multidisciplinaridade, naquele leque de profissionais que podem ajudar. Puxando a sardinha pro meu lado, que eu sou da Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos, sou diretor adjunto lá e sou especialista em ergonomia, eu quero contribuir numa boa avaliação ergonômica preliminar, identificando os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Eu não vou usar a oferecer para a empresa sala de descompressão, ticket psicológico. Isso pode ser lá na frente, digamos,
né? Se a Uma equipe, das atividades, mas não é a causa do É, problema. se a Tem equipe- que entender o problema para Exato. outra. se a equipe multidisciplinar decidir, e Exatamente. não como venda de É. um serviço. Porque as pessoas partem já com a solução do problema sem avaliar o problema. Exato. Contratam uma solução sem perceber, sem avaliar se aquela solução é necessária. E daí é o que você disse, às vezes pega o documento lá, o resultado, e bota numa gaveta ou nem serve para nada. A Alda, palestrante de ontem no seminário do PGR, usou assim: o furor organizacional, o furor corporativo. Você bota um furor e faz com que as pessoas fiquem lá um tempo. E não resolve nada. Sai dali, descomprime naquele momento, mas volta 10 minutos depois para um erro, né, de gestão, um erro de um chefe assediador, ou processo totalmente descalibrado, de metas inatingíveis, e resultados muitas vezes não tão eficientes, né? Pois é. Porque quando a gente mexe nesse negócio, a gente está mexendo na produtividade, muitas vezes até para melhorar. Com certeza. É? Com certeza. Há dados que os americanos gostam muito disso, né? De investir $1, ganha 4. Então, é muito evidente a melhoria na eficiência, na eficácia, na produtividade, na qualidade, para que a gente finalmente deixe de ser, né, como muitos dizem, o país campeão de acidente e doença, né? Então, nós precisamos melhorar. Há controvérsia sobre essa afirmação, mas ainda continuamos entre os que mais produzem doença e acidente. E talvez não, com certeza não é uma boa marca para se ter, né? Já temos tantas outras, ainda vamos ser campeão de doença e acidente, é bem triste. Óbito, né? Óbito no trabalho. A pessoa sai para trabalhar, não volta para casa. Aí vem alguém dar a notícia que a pessoa está no... É muito triste. É verdade. E vamos voltar para aquela pequena padaria que você falou aí. Né? Eu tenho uma tese aí que eu tenho defendido que eu acho que no primeiro momento as pequenas empresas não deveriam entrar nesse processo. Eu acredito que o ideal seria a gente criar essa cultura com as grandes e médias empresas, aprender a fazer o negócio, depois praticar as pequenas, né? Sim. Mas tudo bem, a lei funciona assim. De cima para baixo. Porque assim, no momento que eu começo a pegar as grandes e começo a criar uma cultura, eu consigo, digamos, depois replicar isso nos pequenos, né? Mas, de qualquer forma... Tá posto. Tá posto e tal. Eu acredito que o que vai acontecer vai ser aquela tradicional, vão fechar o olho, não vão fiscalizar as pequenas. O que é ruim, porque daí o empresário, não pegou. É a história da lei que não pega, né? Mas, assim, o que me preocupa realmente é nas pequenas empresas, né? Porque você falou da empresa que não tem. E, para isso, as empresas de consultoria me parece serem a grande gestora desse processo. E a gente precisa sensibilizar esses gestores a se prepararem e terem esse produto, porque, na verdade, é um produto que, né? Como é que você avalia isso? Você que é da diretoria da Brecht também, né? Que reúne as consultorias, as assessorias. Né? Nós estamos num esforço grande lá de letramento, né? De ensinar o associado a entender a NR1, a NR17 e montar estratégias para atender o pequeno. Não dá para usar método cientificamente fundamentado, como o HSI, tipo vai fazer uma pesquisa dessa com 10 trabalhadores. Não dá. Vai ter que ser na confiança. Não tem sigilo com... Né? Uma pesquisa dessa com 10 trabalhadores não tem sigilo. Eu vou falar do meu chefe, daí vai ser demitido. Então aí vai precisar de um esforço grande. Primeiro, a alta liderança de uma empresa pequena é o dono, né? É aquele que é o marceneiro, é o serralheiro, é o padeiro, o seu João da padaria. Às vezes o dono é vítima do risco psicossocial, né? O próprio dono. Sim. Então acho que isso algumas assessorias já estão fazendo. Chama os clientes para um café da manhã. Sim. Chama os clientes, vamos falar sobre o tema? Vamos falar francamente sobre o tema? Esse é um tema que a partir de maio de 26 poderá sofrer notificação e multa do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas esse é um tema que já está na Constituição, já está na CLT, já está em várias frentes de legal. É crime, está no Código Civil, é no Código Penal. Então,
Este café da manhã é para a gente tratar desse tema, né? De que o ambiente de trabalho precisa ser respeitoso. Então você dá um recado pro dono, pro seu João da padaria, dizendo, ó, o cerco tá fechando, viu, meu amigo? Se você trata seus funcionários a pontapé, fique sabendo que a partir de maio de 26 você vai ser multado, notificado por isso, ou hoje você pode ir para a delegacia. Então é preciso, às vezes, me falaram outro dia, o marketing do terror. Mas é o marketing da verdade, a pessoa já está submetida às leis. Se pega ou se não pega, é ele se colocar na situação de, né, agente causador de um dano. Então, para mim, uma das estratégias através da Brest é convidar esses pequenos para um bate-papo. Online, hoje em dia faz muito online, né? Convida online, bate um papo, convida para o café da manhã lá na clínica, para servir de disseminador e propagador de uma, muito triste isso, né? Mas de uma obviedade, que é a questão da relação humana dentro do trabalho, né? Nós precisamos convocar e letrar esses empresários pequenos para depois, numa outra fase, ele já foi alertado, ele sabe, aí numa outra fase ele talvez tenha melhorado, aí você vai lá e conversa com os trabalhadores. Porque não adianta você conversar com os trabalhadores sem ter, né, provocado a alta liderança, o dono da empresa. Eu acho que a gente tem que ir devagar aí, como você sugere, né, para que a gente possa chegar nesse objetivo de envolver os pequenos também. E por outro lado, a gente tem, e eu acho que talvez isso seja um ponto que a gente tem que desenvolver bem, que é você falou do marketing do terror, né? Mas tem o marketing vamos lá, do esplendor, da maravilha, que é sim. Como eu posso transformar um ambiente melhorando, aumentando produtividade, porque assim, se falar para o empresário hoje de presenteísmo, vamos falar de uma coisa que é um tema, ele nem sabe o que é isso. Não O sabe. trabalhador vai para o local de trabalho, está ali fazendo a sua função, mas não está ali realmente, né? E muitas vezes resultado dos riscos psicossociais, Sim. que é o chefe que está ali mandando ele está emburrado e tal, mas ele precisa do emprego, ele vai ficar ali. Sim. E outra coisa, né? Hoje em dia, com a questão da rotatividade, mão de obra e a necessidade de retenção de talentos, né? Às vezes eu perco um talento por um chefe ou um ambiente ruim. Tóxico, né? Então, eu acredito muito também, tem esse marketing que as empresas, principalmente consultoria, o pessoal do SESI, poderia tentar desenvolver para mostrar para o dono da empresa que é altamente positivo eu mudar esse ambiente e gerar uma economia ou até um aumento de produtividade, né? Assim, porque a gente fala, vai diminuir a pressão do trabalho, mas metas abusivas, né? Mas se eu, de repente, eu equilibro de certa forma, com motivação, com realmente. Estou falando de qualidade de vida, basicamente, né? Que é um tema que a ergonomia está sempre ligada, né? Sim. Acho que falta para nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, transformar essas oportunidades, essas questões que você mencionou, em valor. Valor para a imagem da empresa e valor monetário também. Acho que nós somos ainda muito ruins. Fazer conta, né? Quanto custa o presenteísmo, né? Quanto custa o absenteísmo? Quanto custa um processo trabalhista? Quanto custa o absenteísmo ocupacional, não ocupacional? Por exemplo. O turnover. Quanto custa? Isso custa muito. Se for pôr na ponta do lápis, quanto custa um acidente? Entendeu? Então, acho que essa seria uma outra cadeira na formação do profissional de saúde e segurança, né? Exatamente. Não ser um contador, mas ser um profissional que saiba mensurar. Fazer cálculos. Eu, além de tudo, fui convidado para ser auditor de um procedimento na ABNT de gestão e ergonomia. Então, tenho visitado grandes empresas para auditar e, através do auditor líder da ABNT, certificar no sistema de gestão. É o procedimento PE 342-3. Eu visitei uma empresa em Rio Claro, que dentro da equipe de ergonomia existe um contabilista, existe uma pessoa, um engenheiro, que calcula o benefício, o benefício sobre uma ação de melhoria.
Aí me apresentaram uns Olha cases, só. investiram, sei lá, R$ 90 e economizaram 300 mil, Porque às vezes são coisas simples, né? entendeu? Nem tudo é caríssimo, né? É, e todo projeto, seja ele do mais simples ao mais sofisticado, que vai investir 100, 300, 1 milhão, tem a participação de um calculista, um engenheiro, um administrador, que vai pegar todas as informações e vai transformar, né? Vamos investir X e o possível deixar de gastar é Y ou o retorno sobre o investimento é Z. E apresenta para a diretoria financeira. Ela pergunta assim, puxa, por que não implantou ainda? Entendeu? É essa questão que faz diferença na hora de uma tomada de decisão. E ouvir o trabalhador, né? O trabalhador, ele sabe. Tudo bem, pode até não querer falar, mas eu tenho que aprender a ouvir esse trabalhador. Sim. Talvez Ó, quantas cadeiras nós estamos. Talvez uma cadeira importante seja de empatia, né? Empatia, né? Eu comentei isso agora de manhã na minha palestra. Pus um leque de coisas que a prestação de serviço precisa ter, né? Porque estávamos no seminário de assessoria, né? E no finalzinho eu botei lá obter a confiança, empatia, coragem. Aí eu disse para eles, eu não consigo ensinar isso aqui, vocês vão ter que desenvolver. Porque se não tiver empatia, não ouvir o trabalhador, não saber o que ele sabe, né? Isso é muito praticado e incentivado no Abergo. Não se faz ergonomia sem ouvir o trabalhador. Compreender o trabalho para transformá-lo. Para compreender o trabalho, quem conhece o trabalho é o trabalhador. Então, tanto para levantamento de peso, que é físico, cognitivo, né, carga mental de decisão, ou organizacional, incluindo os psicossociais, a palavra do trabalhador é fundamental. Tanto para diagnosticar, sim. quanto para resolver. Exatamente, encontrar soluções. As duas coisas. Eu nunca me esqueço o nosso amigo Cosmo, né? Saudoso Cosmo. Sim. Ele contava uma história. Logo quando eu conheci ele, eu fui fazer uma visita numa grande empresa que ele trabalhava, ele contava que ele tinha um risco, não era nem acidente, mas era um risco de trabalhadores cruzando um processo de trabalho, né? Daí eles foram investigar por que eles cruzavam, né? Descobriram que tinha uma garrafa térmica do lado do processo. E o cara, quando queria tomar o café ele tinha que atravessar. Compraram uma garrafa térmica, botaram dos dois lados e resolveu o problema, sabe? Porque era só para isso que os caras cruzavam. Então, às vezes, agora, pega um engenheiro, o que o engenheiro normalmente faria? Faria uma ponte, né? Por cima, vamos puxar por baixo, faz uma ponte por cima, né? Um túnel, um elevador, um túnel, uma escada e tal. O cara... Mas para que trava, né? E quando for ouvir o trabalhador, eu só vou lá para tomar café. O Cortella tem uma história interessante de caixa de pasta de dente. Você já ouviu essa, não? Do fetido? Do assopro. Conta pro pessoal aí, né? Tava chegando no cliente caixas de pasta de dente sem o tubo. E aí chamaram a engenharia, criaram uma máquina fantástica, né? Custou muito dinheiro, por diferença de peso, uma balança sensível, passa a caixa, não tem o tubo, expulsa a caixa. E aí, voltou para funcionar, zero defeito de tubo faltando na caixa. Foram um mês depois, 2 meses depois, foram lá ver, a máquina estava parada. Aí juntou os trabalhadores, o que aconteceu que a máquina estava parada? Não, estava dando muito problema, parava toda hora. Parava, tirava a caixa vazia, demorava, estava perdendo a limpar a esteira, né? O que vocês fizeram? Pegamos aquele ventilador que estava parado, botamos aqui, toda vez que vem uma caixa vazia, ela é só para ele tirar do sistema. É muito... O ser humano é sábio, né? Se ele for ouvido, ele pode ajudar. Às vezes, nem sempre ele vai contribuir, mas muitas vezes ele vem com soluções fantásticas. E a segurança e a saúde do trabalho, ela precisa ouvir o trabalhador, é fundamental. O RH precisa ouvir. Né, mais uma cadeira, né? Mais uma cadeira. Aprender essa empatia de ouvir e traduzir aquilo em ações, né? E é impressionante como o trabalhador, na maioria, gosta de contribuir. Se sente valorizado, se sente prestigiado, né? Você percebe isso ajuda, inclusive, na eliminação dos riscos sociais, porque ele sente... Um dos fatores que tem que se avaliar é a participação dele no processo, né? Como é que ele é ouvido. Se ele é ouvido, ele se sente mais trabalhador, mais participante do processo, né? O trabalhador
prestigiado, né, valorizado, ele faz parte né, passa a integrar o ecossistema da empresa, né? Então, acho que se dessemos ouvido mais aos trabalhadores, 99% das coisas melhorariam. Mas a gente tem uma dificuldade, né? Eu não sei se há departamentalização nas empresas. O engenheiro é o que resolve, o RH é o que administra, a folha, a produção dá resultado, a qualidade garante a qualidade, o meio ambiente. Puxa vida, mas estamos falando do mesmo lugar, né? O mesmo ambiente que polui a natureza é o que adoece o trabalhador, que às vezes prejudica a produção, que né? Tá tudo integrado, né? Sim. Nós precisamos trazer o trabalhador para o jogo. Sem trabalhador, psicossocial principalmente. Psicossocial é fundamental. Eu tô assustado com colegas que estão consultando o chat GPT para criar uma lista de verificação, né? Presente e ausente. Tem assédio, presente e ausente. E aí, a partir desse chat GPT, usando o mesmo paradigma de levantamento de ruído, por exemplo, que coloca o dosímetro no trabalhador, chega pro trabalhador com o chefe do lado, né? Porque o chefe sabe que ele é o paradigma, né? Você sofre assédio? Não vai dar certo, né? Não é assim que se faz. É preciso muitos passos antes para obter essa confiança, inclusive no líder junto. Se o líder tá tranquilo, por que não? Certo? Agora, se ele é um carrasco, entendeu? Então talvez tenha que ter uns passos anteriores para antes de colocar o trabalhador nessa cilada, né? É que ouvir o trabalhador não é assim, chama todo mundo, é ouvir, é respeitar. Respeitar, porque às vezes ele vai dizer uma bobagem. Sim. Normal. Dependendo da forma que eu encarar isso, virar chacota ou virar rádio peão e tal, daí eu destruo toda a relação, daí eu pioro o meu ambiente. Não é uma ciência também, não é só abrir uma sala, né? Então é um processo que merece todo o respeito, toda a dedicação. Não é uma coisa simples assim, mas é fundamental. E convencer a liderança que é bom para a empresa. Convencer o jurídico das empresas, que é bom para a empresa, que vai reduzir os processos trabalhistas, que um bom levantamento não significa declaração de culpa. Um bom levantamento significa que você precisa melhorar. Não vai já pensar. Se eu não fizer nada, sim. Se eu fizer um levantamento, detectar um monte de problema e não fizer nada, aí eu tô gerando um passivo, digamos assim, né? Assumindo, porque o passivo já existe, né? Eu só tô identificando. Mas eu tenho que, a partir disso, fazer a limonada do limão, né? Pegar um limãozinho, botar um pouquinho de água, botar você cria. Eu tenho rodado o Brasil dando cursos de psicossocial, né? Não sou psicólogo e longe de mim avaliação psicossocial, né? Eu estou falando de identificação dos fatores de risco. Claro. E aí sempre surgem essas invenções aí de a NR1 agora obriga a ter canal de denúncia. E sempre surgem esses comentários. Em um dos cursos, lá em Londrina, a colega falou assim, Marcato, e quando o assediador está no comitê de ética, que investiga as denúncias no canal de denúncia? Eu falei assim para ela, monta um currículo bom e manda para outra empresa, porque essa não te merece. Essa empresa aí, né, está ocultando os seus problemas. Exatamente. E o filtro fazer de conta, né? E o filtro é o comitê de ética. Que trabalhador vai denunciar no comitê de ética, sabendo que bate lá o cara tá lá? Entendeu? Então, essas coisas. E rapidamente as pessoas identificam isso e acabam com o processo todo, né? Porque o trabalhador não é burro, ele é inteligente, ele tem a sabedoria dele. E identifica isso. E outra coisa, denuncia no canal de ética de compliance 1 trabalhador, 2 trabalhadores, 3, 4, 5, 6, 7. Um grupo de trabalhadores de 12. Tá. E a resposta não vem. Esses 7 foram lá no sindicato. Na porta do sindicato. Denunciamos no canal de denúncia, não veio resposta nenhuma. O sindicato foi lá no Ministério Público do Trabalho. Sujeito, você tem 7 denúncias. O que você fez?
Sabe o que a empresa fez? Chamou o assediador e avisou para ele que ele tem 7 denúncias no canal de denúncia. Assim? Assim. Para que serve o canal de denúncia? Para nada. Para ser É só barrado. para constar como nós temos Existe. bonito, né? Nós temos. E aí o trabalhador ficou contente, parado? Não, ele foi lá no sindicato. Sim. E o sindicato foi no Ministério Público. Não adianta você empurrar para debaixo do tapete. O trabalhador tem outros canais. Ah, mas não pode. Como não pode? O sindicato está lá para isso. O sindicato portuário, o sindicato está lá para isso. Sim, É atuante. sim, O sim. Ministério Público do Trabalho está lá para isso. Essa semana passada, a doutora Sirlene Zimmermann, procuradora do Trabalho, soltou uma notícia de uma multa de 5 milhões para uma rede de varejo no Rio de Janeiro. Precisou de NR1? Não. O processo é de 23, Alexandre. Tudo isso já está previsto em Código Civil, Código Penal, CLT, Constituição. Não precisa de NR1. 5 milhões para o atacarejo. Entendeu? Então as pessoas estão achando que só depois de maio de 26 que as coisas vão acontecer. Já está. Esquece. O passivo já está gerado há muitos aí. anos. Eduardo, muito bom conversar com você. Se nós dependesse, nós ia ficar A tarde toda. conversando muito tempo. Foi bom conversar com você. Você sempre tem essa visão inteligente sobre o processo. Quero te agradecer por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Alexandre, eu acho que eu nunca te disse isso tete a tete, mas eu gostaria de dizer agora. Você precisa ser parabenizado pelos esforços que você faz nessa área. Obrigado. Com esse trabalho de divulgação na internet, com as feiras que você organiza bravamente todo ano, né? Com esse reforço do letramento dos participantes, né? Reforçar a necessidade de um seminário sobre PGR, um seminário sobre assessoria e consultoria, o Bonciani puxando bravamente lá, brilhantemente esse evento. Acho que a revista Proteção, ela precisa ser cuidada, precisa ser incentivada para continuar fazendo esse trabalho. E quando você me chama, eu me sinto lisonjeado, porque é um espaço para a gente falar seriamente sobre o tema e, ao mesmo tempo, dar dicas para as pessoas procurarem informação boa. Né? Trazer o Rodrigo Vaz, a doutora Sirlene, que você sempre convida, trazer gente que está na linha de frente dessas informações. E parar com os fake news, os boatos, né? As vendas de serviço que não servirão para nada, né? Só serve para gastar dinheiro da organização. Então eu quero te agradecer, parabenizar pelo teu esforço. E sempre que precisar de mim, eu estou à tua disposição. Eu tenho te usado bastante, né? Tenho explorado bastante, mano. Trabalho escravo, né? Quase trabalho infantil. Isso. Obrigado, mano. Obrigado. Conte comigo. Por esse excelente bate-papo. Tenho certeza que o nosso público adorou ouvir essas dicas que você trouxe. Muito obrigado. Conte comigo. Pessoal, então estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que ouviu meu amigo Eduardo Marcato. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, tchau, tchau.